Descubra a incrível jornada da humanidade nos capítulos 4 a 11 do Gênesis. Bem-vindos, galera! Hoje vamos explorar um dos períodos mais fascinantes da Bíblia, os capítulos 4 a 11 do Gênesis. Prepare-se para mergulhar em uma história repleta de emoções, escolhas e consequências que moldaram o futuro da humanidade. Após Adão e Eva serem expulsos do Éden, o mundo perfeito dá lugar a um cenário de dificuldades e dores. Adão passa a trabalhar arduamente para cultivar a terra, enfrentando espinhos e ervas daninhas que antes não existiam. Eva experimenta as dores do parto, simbolizando o início da jornada da humanidade fora da presença direta de Deus. Os filhos do casal, Caim e Abel, crescem em um ambiente marcado pela saudade do paraíso perdido e pelas consequências da desobediência original. A separação do Éden não apenas afeta Adão e Eva, mas lança uma sombra sobre toda a criação, revelando que as escolhas humanas têm impactos profundos no mundo ao redor. Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva, representam a dualidade da natureza humana após Éden. Caim, o primogênito, escolhe seguir a rota da agricultura, cultivando a terra com esforço e dedicação. Por outro lado, Abel opta por ser pastor de ovelhas, cuidando do rebanho com zelo e devoção. Em um ato de adoração a Deus, ambos apresentam ofertas. Abel traz o melhor dos seus cordeiros, demonstrando fé e reverência, enquanto Caim oferece algo semelhante, porém sem o mesmo comprometimento. A diferença crucial não está no material apresentado, mas na intenção do coração. Deus aceita a oferta de Abel, mas rejeita a de Caim. A rejeição não se baseia na qualidade do presente, mas na atitude interior de cada um. Caim permite que a inveja tome conta de seu coração ao ver seu irmão ser favorecido por Deus. O sentimento negativo cresce, até que ele decide confrontar Abel em um campo distante, longe dos olhares alheios. Nesse local isolado, ocorre o primeiro assassinato da história humana. Caim mata Abel em um acesso de raiva e ciúmes descontrolados. O sangue derramado clama por justiça, enquanto Deus questiona Caim sobre o paradeiro de seu irmão inocente. A resposta fria e indiferente revela não apenas o pecado cometido, mas a recusa em assumir responsabilidade pelo ato hediondo. Assim, a história de Caim e Abel nos alerta sobre as consequências devastadoras da inveja não confrontada e da ira desenfreada que pode levar à tragédia. Após o trágico evento envolvendo Caim e Abel, a descendência de Caim se multiplica e se desenvolve em meio a um ambiente marcado pela violência e pelo orgulho desmedido. Lameque, um dos descendentes de Caim, emerge como uma figura que glorifica a brutalidade e celebra o ato de matar. A violência, longe de ser vista como um erro a ser evitado, torna-se motivo de orgulho e exaltação para essa linhagem corrompida. A narrativa nos revela que o progresso tecnológico e cultural não é garantia de maturidade moral. Ao contrário, o avanço material muitas vezes mascara uma deterioração ética e espiritual. Enquanto as cidades se expandem, a música evolui e as habilidades humanas se aprimoram, o coração dos homens se distancia cada vez mais do Criador, cedendo ao egoísmo, à crueldade e à busca desenfreada por poder. Nesse contexto sombrio, a história nos alerta sobre os perigos de uma sociedade que valoriza a força bruta em detrimento da compaixão e da justiça. Enoque, um homem justo e íntegro, em meio à crescente corrupção da humanidade pós-Éden, destaca-se como uma exceção em um mundo mergulhado no caos moral. Enquanto a violência e a maldade se espalham, Enoque escolhe um caminho de comunhão com Deus, andando em harmonia com o Criador. Sua vida é marcada pela busca constante pela presença divina e pela prática da justiça em um ambiente hostil. Em contraste com a maioria que se entrega aos desejos egoístas e à depravação, Enoque mantém sua fé inabalável e sua conduta irrepreensível. A Bíblia destaca que Enoque andou com Deus, revelando a profunda intimidade e comunhão que ele desfrutava com o Senhor. Em meio à escuridão moral que envolve a sociedade da época,
Enoque representa uma luz de esperança e retidão, demonstrando que é possível viver de acordo com os princípios divinos mesmo diante das adversidades. Sua história nos inspira a buscar uma relação mais profunda com Deus e a permanecer fiéis aos seus mandamentos em meio ao mundo conturbado em que vivemos. Após a disseminação do pecado e da corrupção na terra, Deus escolhe Noé, um homem justo em sua geração, para uma missão extraordinária. Diante da crescente maldade da humanidade, Deus decide purificar a terra por meio de um dilúvio que destruirá toda a vida existente, com exceção de Noé, sua família e os animais que serão salvos na arca. Noé recebe instruções detalhadas sobre a construção da gigantesca embarcação que servirá como refúgio durante o cataclismo iminente. Com fé inabalável e obediência exemplar, Noé embarca em uma jornada desafiadora de construir a arca, enfrentando o ceticismo e zombaria dos demais habitantes. Mesmo diante das dificuldades e do tempo necessário para completar a obra monumental, Noé persevera, confiando nas promessas divinas. O dilúvio representa não apenas um juízo divino sobre o pecado humano, mas também um ato de misericórdia, ao preservar uma nova chance para a humanidade recomeçar em um mundo renovado, após as águas se acalmarem. Após o dilúvio, as águas que cobriram a terra por dias começam a recuar lentamente, revelando uma paisagem transformada e purificada. Noé e sua família emergem da arca para testemunhar a renovação da criação de Deus. O sol brilha sobre uma terra lavada, os pássaros retornam aos céus e os animais saem para repovoar o mundo. Noé ergue um altar ao Senhor e oferece um sacrifício de gratidão pela preservação de sua família e dos seres vivos durante o dilúvio. O aroma do holocausto sobe aos céus, simbolizando a restauração da comunhão entre Deus e a humanidade. Em resposta à adoração sincera de Noé, Deus estabelece uma aliança eterna com toda a criação. Nunca mais haverá um dilúvio para destruir a terra. Como sinal dessa promessa inquebrável, um arco-íris surge no céu, pintando suas cores vibrantes, como um lembrete do pacto divino de misericórdia e fidelidade. Revela não apenas o juízo justo de Deus sobre o pecado, mas também sua graça abundante ao oferecer uma nova chance para a humanidade recomeçar em harmonia com Ele. Após o dilúvio, a humanidade, liderada por um grupo de indivíduos ambiciosos e arrogantes, decide desafiar abertamente a autoridade divina. Movidos pela ambição de alcançar os céus e fazer um nome para si mesmos, começam a construir uma imponente torre que se eleva em direção ao firmamento. A construção da torre representa não apenas um ato de desafio contra Deus, mas também uma manifestação da soberba humana que busca independência e autossuficiência longe do Criador. À medida que os andares da torre se erguem cada vez mais alto, a comunicação entre os construtores se torna confusa e caótica, resultando em mal-entendidos e divisões. A língua única é fragmentada em múltiplos idiomas, levando à dispersão dos povos para diferentes regiões da terra. Aquilo que os homens tentaram unir sem a orientação divina acaba se desintegrando sob o peso de sua própria arrogância. Isso nos alerta sobre os perigos da presunção e da rebelião contra Deus, mostrando que a verdadeira grandeza está em reconhecer nossa dependência do Criador e buscar sua vontade em humildade e submissão. Após a dispersão das nações na Torre de Babel, Deus escolhe Abraão, um homem justo e temente a Ele, para iniciar uma nova fase na história da redenção da humanidade. Abraão vive em Ur dos Caldeus, uma região marcada pela idolatria e pela corrupção espiritual. Em meio a esse contexto desafiador, Deus chama Abraão para deixar sua terra natal, sua família e seguir em direção a uma terra que ele mostrará. A promessa divina é grandiosa. Abraão será abençoado e se tornará o pai de uma grande nação. O chamado de Abraão representa não apenas uma mudança geográfica, mas um convite para uma jornada de fé e obediência incondicional ao Senhor. Mesmo diante do desconhecido, Abraão confia na promessa divina e parte rumo ao destino preparado por Deus. Sua história
é o início de um legado que impactará gerações futuras e revelará a fidelidade do Senhor em cumprir suas promessas. Após responder ao chamado de Deus para deixar sua terra e seguir em direção à terra prometida, Abraão enfrenta uma jornada repleta de desafios e provações. Sua fé é testada em diversas situações, desde a escassez de recursos até a incerteza quanto ao cumprimento das promessas divinas. Em cada passo dado em direção ao desconhecido, Abraão demonstra uma confiança inabalável no Senhor. Mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis, sua disposição em obedecer aos mandamentos de Deus e permanecer fiel às suas instruções revela um caráter íntegro e uma devoção sincera. Ao longo da jornada, Abraão aprende lições valiosas sobre confiança, paciência e dependência do Criador. Sua vida se torna um exemplo de fé para gerações futuras, inspirando outros a seguirem os caminhos do Senhor com coragem e determinação. Após os desafios enfrentados por Abraão em sua jornada de fé, ele finalmente alcança a terra prometida por Deus. Nesse novo território, Abraão e sua família estabelecem raízes e começam a construir uma comunidade baseada nos princípios divinos. A promessa de Deus de abençoar todas as nações por meio da descendência de Abraão começa a se desdobrar diante dos seus olhos. Abraão se torna um exemplo de confiança e obediência para aqueles ao seu redor, inspirando outros a seguirem o caminho da fé. A história de Abraão não é apenas sobre uma jornada individual, mas sobre o impacto transformador que a fidelidade a Deus pode ter em toda uma geração. Sua vida marca o início de uma narrativa épica que moldará o futuro do povo escolhido por Deus e abrirá caminho para as promessas eternas se cumprirem. No próximo vídeo, vamos falar sobre o chamado de Abraão e o início de uma promessa que mudou o rumo da humanidade. Sua participação ajuda esse conteúdo a continuar existindo. Inscreva-se no canal e ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Para continuar essa jornada pela história da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, fique ligado para mais vídeos incríveis. Até mais!